Olá, queridos, graça e paz de volta com mais um Falando de Bênçãos, com seu amigo Bispo Antônio Souza. E nesta oportunidade temos uma reflexão muito preciosa para o nosso alimento, nosso crescimento espiritual. Aonde você estiver agora que se deparou com o vídeo, nossos amados inscritos, que a paz de Cristo esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida e sobre a sua família. Você que ainda não era inscrito no nosso canal, aproveita a oportunidade, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, é grátis, não terá custo nenhum. Apenas clique aqui abaixo do vídeo nesse nome inscrever-se e assim você estará inscrita ou inscrito no nosso canal. Acione também o sininho das notificações, que é muito importante, porque todas as vezes que postarmos um novo vídeo ou que estivermos ao vivo, você será notificado e assim será abençoados pelo Deus Todo-Poderoso. Você que já era inscrito, dá uma força aí para o canal, abençoe aqui o canal Falando de Bênçãos e deixe o seu like, é muito importante, gente, mas muito importante mesmo, que você curta, clica aí, aperta o joinha, porque sendo assim o YouTube entende que o conteúdo é precioso, ele só entende que as coisas, que o vídeo é muito precioso se você curtir. Quando você curte aí, você está nos ajudando a evangelizarmos, porque com certeza outras vidas, outras famílias serão alcançadas também pelo Falando de Bênçãos. Deus te abençoe poderosamente. Vamos à nossa reflexão. Hoje a nossa reflexão está aqui na carta aos Hebreus. Você viu o título aí, né? Você precisa alimentar a sua fé. Vivemos tempos difíceis em que muitas pessoas que acreditam em Deus têm sido afetadas pelas distrações. São muitas distrações, as redes sociais, o trabalho, o dia a dia, os compromissos, às vezes tiram ou tentam tirar o nosso foco. Então as distrações têm atrapalhado e muito, mas você precisa alimentar a sua fé. Ninguém consegue vencer aqui na terra, um homem ou uma mulher de Deus, se não alimentar a sua fé. E o alimento da nossa fé é através da santa palavra de Deus, as escrituras sagradas. E olha o que diz aqui Hebreus, eu vou ler apenas um versículo, né? O capítulo 11 de Hebreu, ele fala e relata sobre os heróis da fé. Homens que no passado tiveram experiências maravilhosas, extraordinárias com o Deus Todo-Poderoso, sobrenatural, e ficaram aqui registradas para nos ensinar. São ensinamentos preciosos, exemplos que eu e você precisamos tomarmos posse, porque o nosso Deus é o mesmo. Assim como ele operou no passado, na época aqui dos heróis da fé, ele também opera nos dias atuais. Então, olha aqui comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 30, diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Queridos, o versículo está se referindo, você que é um leitor da Bíblia, você já conhece esse texto, né? Deus escolheu Moisés para uma grande missão. Moisés liderava mais de 6 milhões de pessoas e o povo foi tirado do Egito e eram guiados por Deus para irem à Terra Prometida. A Terra Prometida, para o povo do passado, era um grande sonho. Era o que eles mais sonhavam em suas vidas, chegarem na Terra Prometida. Mas o caminho saindo do Egito, que quer dizer lugar de escravidão, lugar de sofrimento, até chegar à Terra Prometida, eles enfrentaram muitos obstáculos, muitos inimigos, muitas situações difíceis, lembrando que o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, estava com eles. Estava com eles. Em outros textos sagrados, lá no livro do Êxodo, diz que Deus acompanhava e protegia o povo, nunca abandonou o povo de dia e de noite. De dia era numa nuvem, a nuvem guiava o povo, aquela proteção, aquela sombra ali, a nuvem guiando o povo, e à noite era numa coluna de fogo. Então, durante toda essa caminhada no deserto, em dado momento, Josué se depara com as muralhas de Jericó, a cidade de Jericó totalmente cercada. Era um grande obstáculo. Na verdade, era um obstáculo impossível para Josué e todo aquele povo transpor aquela situação. De repente é o seu caso aí agora. De repente você está diante de um problema, de uma adversidade que para você representa uma muralha. Muralha é diferente de muro, viu? Muro, você encontra muitos muros por aí.
Mas a muralha, os estudiosos da Bíblia dizem que ela tinha aproximadamente 10 metros de altura por 4 metros de largura. Imagina um muro com essa largura e essa altura. Você não vê por aí, vê? As cidades no passado, elas tinham essas proteções, né? Eles muravam as cidades para se defenderem do inimigo. E Jericó estava no caminho, era um obstáculo para que o povo de Deus chegasse até a terra prometida. E de repente você está agora ouvindo aí, assistindo o vídeo, e você está dizendo: bispo, na minha vida surgiu um problema que para mim é uma verdadeira muralha. Eu não tenho forças, não disponho de recursos humanos. Se depender de mim, eu não vou ter como transpor. Eu estou perdido ou estou perdida. Às vezes nós chegamos a esse estágio, sabia? Espiritualmente falando. São problemas, situações que surgem em nossas vidas que representam verdadeiras muralhas. E aí está lá Josué com o povo e se depara com Jericó cercada daquele jeito, as muralhas desse tamanho, dessa largura. Não tinha como, humanamente falando, já era. Eles estavam sem saber o que fazer. Mas como Josué era um homem de Deus, Josué lá no passado já tinha feito a coisa mais importante de sua vida. O que Josué tinha feito? Ele tinha entregado a sua vida ao Senhor. Ele era um homem de Deus, servia a Deus, ele vivia nessa dependência de Deus. Daí a importância de você viver na dependência do Deus Todo-Poderoso. Porque ninguém está livre de nos depararmos com situações como essa, verdadeiras muralhas. Então Josué se depara, mas como ele já tinha uma aliança com Deus, e lá no início do livro de Josué, isso aqui foi no capítulo 6, né? Mas lá no início, no capítulo 1, Deus fala com ele, encoraja e falou para ele: Josué, ninguém te poderá resistir. Deus já havia preparado Josué para aquilo, queridos. Ele sabia os obstáculos, os desafios que Josué iria enfrentar, assim como ele já sabe das lutas que você tem passado, dos desafios que você tem enfrentado. Então Josué já estava preparado, ele já sabia que Deus era com ele. Por isso é importante, né? Olha como é bom, como é maravilhoso você ter aliança com o Pai. Porque aí você não vai temer a nada. E eu vim aqui exatamente nessa oportunidade para te falar. Se você não tem ainda uma aliança com Deus Todo-Poderoso, aliança simboliza pacto, casamento, né? Está aqui na minha mão a minha aliança, olha, simboliza o meu compromisso com a minha esposa, com a pastora Alexandra. Então, aliança quer dizer isso, você tem que ter um casamento com Deus, você tem que ter uma vida com Ele, uma dependência de Deus. Porque aí quando surgirem as muralhas, espiritualmente falando, você já sabe o que fazer. E aí Josué recebeu de Deus as instruções, ele já tinha aliança com Deus. O anjo aparece para Josué e orienta ele. E aí Deus orienta Josué que rodeasse durante 7 dias. É uma atitude que, se fosse olhar hoje pela lógica humana, as pessoas iam achar que ele estava doido. Como que uma muralha dessa vai sair ou vai cair, sei lá, só você rodeando? Mas foram as instruções de Deus. Deus faz, tem um ditado que diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é verdade? Então, se Deus mandou, se Ele falou, está falado, queridos. Tudo que está escrito na Bíblia, que está registrado nas Escrituras Sagradas, é para o nosso deleite, nosso fortalecimento espiritual. As promessas do Senhor, elas não voltam atrás. E aí Josué acatou as instruções e começou a rodear. E aí, em determinado momento, Deus falou: quando tocarem a trombeta, manda o povo gritar. Eles começaram a gritarem, tocando as trombetas, e as muralhas ruíram. As muralhas, elas não caíram para frente. Olha como Deus é tremendamente, né? A sabedoria de Deus é tremenda. As muralhas, o poder de Deus é extraordinário, queridos. As muralhas, elas não caíram para frente porque poderia ser um obstáculo, né? Para que Josué passasse com o povo, por causa dos entulhos. As muralhas não caíram para frente e não caíram para trás, para não correr o risco de machucar alguém. O texto diz que elas ruíram, ou seja, Deus implodiu as muralhas. É como se, eu fico imaginando, né? Deus pondo a mão ali na muralha, hein? E implodindo as muralhas. Elas ruíram e o povo prosseguiram marchando a terra prometida, o lugar dos sonhos. Assim vai acontecer com você.
Esse problema, essa situação que surgiu na sua vida, que está representando uma verdadeira muralha, se você acredita e se você tem aliança com o Pai Celestial e você guarda no coração as instruções da Santa Palavra de Deus, então se prepara que as muralhas, elas ruirão na sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente, guarda aí essas pérolas no teu coração, porque com certeza você vai precisar viver a Santa Palavra de Deus e não haverá nenhum obstáculo que possa parar a sua vida. Deus te abençoe poderosamente e vamos orar, falar com o Senhor. Pai querido, Pai maravilhoso e bendito, Senhor, te louvamos pela tua graça, tua bondade, tuas misericórdias sem fim. Obrigado por mais uma oportunidade, um privilégio de poder falar de ti. Meu Deus abençoe todos os nossos amados e queridos inscritos e os que irão se inscreverem nessa plataforma e os seus familiares. Que a bênção do Senhor seja abundante, que haja salvação, arrependimento, mudança de vida, meu Pai. Curas e milagres aconteçam para a tua glória e o teu louvor. Nós te agradecemos e te louvamos no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Nós vamos ficando por aqui com mais um Falando de Bênçãos. Foi muito bom estar com vocês. Não esqueçam de deixarem o seu like aí. Curte aí, gente. Deixa o like e compartilha com todos os seus amigos. Quem não era inscrito, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro.